5 erros que você jamais deve cometer em uma audiência. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à lição prática número 6 de 365 lições práticas jurídicas que eu vou te enviar por aqui. É um grande prazer te receber nessa caminhada e hoje falando sobre o tema prática da sala de audiência. Eu escolhi apontar para você 5 erros que você jamais deve cometer e já te adianto, tá? O último é o mais importante desses que eu vou falar hoje. Meu amigo, minha amiga, se você quiser ganhar cada vez mais conhecimento prático, você tem que me acompanhar nessa jornada. Vão ser 365 lições, uma por dia, para o seu crescimento. Se você não teve a oportunidade de fazer um bom estágio durante a faculdade, se você sente que te falta experiência prática, o seu lugar é aqui comigo. Estou procurando transferir para você a minha experiência prática ao longo de mais de 20 anos aí trabalhando como juiz de direito, em áudios aí sem edição, sem corte, então não estranha se às vezes você escutar um barulho atrás, eu simplesmente abro meu celular, começo a gravar, claro que sempre pensando num tema, num assunto que possa ser muito útil para você. Então vamos lá, erro de número 1, que eu vejo muito acontecer, mas que você jamais pode cometer. Anota aí, jamais mande para a audiência um advogado que não esteja preparado. Como assim, professor? Muitas vezes você vai ficar impedido de participar de uma audiência, de um processo seu, e você vai precisar da ajuda de um colega, vai precisar delegar para um colega, vai pedir para um colega fazer uma audiência em uma outra comarca, por exemplo. E o grande erro que eu vejo acontecer é o advogado não tratar a audiência com a seriedade devida, como se ele fosse o dono do processo. Inúmeras vezes eu recebi advogados para fazer audiência e eu fazia uma pergunta sobre o processo, ele dizia assim, doutor, o processo não é meu, eu só vim fazer audiência. Ora, a audiência é um dos atos mais importantes do processo e você delega para um colega que sequer tem o trabalho de conhecer o processo, os detalhes do processo. Isso, meus amigos, pode fazer você perder simplesmente a demanda. Achar que a audiência é mais um ato do processo, quando na verdade ele é o mais importante, é onde o juiz vai ver se aquilo que você colocou na sua peça é verdade ou não. Então, sempre que houver a necessidade de você contratar talvez um correspondente jurídico para fazer a audiência no seu lugar, em outra comarca, ou subestabelecer para um colega que pode fazer naquele momento em que você não pode fazer o ato, certifique-se de sentar com esse colega, faz uma videochamada com ele, explica os detalhes importantes, explica quais são os fatos que vão ser objetos de prova na audiência, garante que ele vá para a audiência devidamente preparado. Não delega simplesmente esse ato sem tomar esse cuidado, senão você pode pôr tudo a perder. Olha, não adianta nada você conquistar um cliente, conseguir lá os honorários contratuais, se você não tiver zelo com a audiência, que é o momento mais importante do processo. Então, erro de número 1, jamais mande para a audiência um advogado que não esteja devidamente preparado. Erro de número 2, anota aí. Jamais faça perguntas só por fazer. Então, lá na audiência de instrução, quando o juiz passar a palavra para você, você não vai fazer perguntas simplesmente por fazer ou para mostrar serviço para o seu cliente não achar que o meu advogado não fez nada. Meus amigos, as perguntas nas audiências, elas devem ter pertinência com os pontos controvertidos de fato. O que é isso, professor? Traduz. Antes de ir para a audiência, você vai anotar todos os pontos que o autor falou e que o réu disse o contrário. Todos os pontos de fato, tá? Nada de anotar questão jurídica. Todos os pontos de fato. Chegando na audiência, quando o juiz passar a palavra para você, você só vai perguntar se ainda houver algum ponto que não foi esclarecido. Porque muito provavelmente o juiz, com as perguntas dele, já pode ter esclarecido uma grande parte dos pontos. E aí não tem por que você repetir perguntas que o juiz já fez ou perguntar coisas que não são interessantes para o processo. E olha, pode parecer estranho, mas eu vejo isso acontecer muito. O juiz faz as perguntas, esclarece os pontos. Quando passa a palavra para o advogado, ele começa a repetir as mesmas perguntas. Talvez ele pense assim, se eu não perguntar, o meu advogado vai achar que eu não participei. Deixa eu te dar uma dica prática. Se isso acontecer com você, então você preparou lá uma série de perguntas
perguntas para fazer. Chega na hora da audiência, o juiz faz todas elas e aí você fica sem ter o que perguntar. Quando o juiz passar a palavra para você, você vai dizer o seguinte: olha, excelência, eu havia anotado aqui inúmeras perguntas para fazer, mas vossa excelência foi diligente e já fez todas, então eu não tenho perguntas, eu estou satisfeito. Pronto, seu cliente vai ver que você foi diligente, que você estava preparado e que o magistrado fez as perguntas que precisavam para esclarecer o fato. Então, erro de número 2, jamais faça perguntas só por fazer. Vamos para o terceiro erro que você não pode cometer na sala de audiência? Erro de número 3, jamais peça para a testemunha confirmar o que ela disse. Como assim, professor? Outro erro muito comum é durante a inquirição, a oitiva de uma testemunha, o juiz faz perguntas para a testemunha ou o próprio advogado faz perguntas para a testemunha. A testemunha responde para o advogado, responde para o juiz, e aí mais adiante no depoimento o advogado vira e fala: excelência, eu gostaria que a testemunha confirmasse aquilo que ela já disse. Esse tipo de pergunta faz com que o juiz, ou ele vai indeferir logo de cara, ou o juiz talvez vai perder a paciência, porque se a testemunha já disse, não tem nenhum sentido pedir para ela confirmar. Afinal de contas, o depoimento não é um ato de confirmação, é um ato para a testemunha dizer o que ela viu. Vamos para um exemplo prático. Então, o juiz está ouvindo a testemunha e pergunta para ela: olha, no momento da batida, você estava olhando, você viu que cor que estava o semáforo a hora que o réu passou? E aí a testemunha vira e fala: vi, o sinal estava vermelho para o réu, ele furou o sinal vermelho. E aí o juiz passa a palavra para você, que é advogado do autor. E aí você vira e fala: olha, doutor, a testemunha já disse que o sinal estava vermelho para o réu. Eu gostaria que ela confirmasse isso. Meu amigo, não tem nenhum sentido você fazer esse tipo de pergunta. Primeiro, porque pode ser que você embaralhe a cabeça da testemunha e ela até se confunda. E segundo, se a testemunha já disse, está dito, ela não precisa confirmar. Qual que é a exceção? Quando que você pode usar isso? Anota que isso é muito importante, tá? Quando que você pode usar essa fala argumentativa de eu gostaria que a testemunha confirmasse? Quando você nota alguma contradição daquilo que ela disse com o documento do processo ou com o que disse uma outra testemunha. Nesse exemplo que eu dei, o juiz perguntou para a testemunha e ela disse: olha, o réu furou o sinal vermelho. No momento do acidente, o sinal estava vermelho para o réu e ele passou. Quando o juiz passar a palavra para você, você pode perguntar e pedir para o juiz para que a testemunha confirme, desde que você aponte uma eventual contradição. Exemplo: excelência, eu gostaria que a testemunha confirmasse se o sinal estava mesmo vermelho para o réu ou não, uma vez que há uma câmera de segurança que demonstra o contrário. Uma câmera de um imóvel que fica na esquina flagrou o momento da batida e aparentemente o sinal estava verde para o réu. A testemunha pode confirmar a informação dela? Veja, você pediu a confirmação, mas apontou uma contradição. Aí faz sentido e aí você não está agindo errado, tá bom? Vamos para o quarto erro, lembrando que o quinto erro é o mais importante dessa série que eu estou trazendo. Vamos lá, quarto erro que você jamais vai cometer em uma audiência. Você jamais vai bater boca com a testemunha durante o depoimento. Muitas vezes, um advogado ele é tentado a perder a paciência durante uma oitiva porque a testemunha fala flagrantemente uma mentira ou a testemunha começa a depor fatos que é contrário ao que ela disse antes da audiência para o advogado. E aí o advogado perde o eixo e começa a querer bater boca com a testemunha, começa a querer acusar: olha, você está mentindo, você disse outra coisa, isso é um absurdo. Meu amigo, minha amiga, ainda que isso aconteça com você, ainda que você veja que a testemunha está mentindo, bater boca com ela não vai fazer ela voltar atrás na mentira que ela está contando. Muito pelo contrário, aí ela vai passar a ver você como um inimigo, uma inimiga. Se ela puder ferrar ainda mais o seu cliente, é o que ela vai fazer. Eu vejo isso na prática há 20 anos e eu estou te recomendando que não bata a boca com a testemunha. Viu que a testemunha está mentindo ou faltando com a verdade? Deixa ela terminar o depoimento. Aí, nas alegações finais, você pode explorar e mostrar para o juiz como que o depoimento é mentiroso. Ou, na pior das hipóteses, se você não se segurar, você não precisa bater boca. No meio do depoimento, você fala: excelência, eu gostaria que fosse mostrado para a testemunha a gravação que está na página folha tal do processo.
A gravação é absolutamente contrária ao que ela está dizendo. Veja, você desmereceu, fez a testemunha ficar desacreditada sem precisar bater boca. Eu sei que às vezes a gente é tentado a sair do sério, mas você não pode deixar com que isso aconteça. E nisso eu entro na quinta e última dica de hoje, o quinto erro que jamais você deve cometer em uma audiência. Que erro que é esse, professor? Jamais saia do sério em uma audiência. Olha, muitas coisas vão acontecer para tentar fazer você sair do sério. Às vezes é uma provocação do advogado da parte contrária, aí, às vezes é um olhar de cima a baixo, como se estivesse te medindo, analisando sua roupa. Às vezes é uma falta de respeito até do próprio magistrado, às vezes é uma falta de respeito do promotor. Isso acontece, a gente não pode negar, né? Todos nós somos seres humanos, às vezes as pessoas não estão num dia bom, acabam destratando ou tratando com falta de respeito. A minha dica de hoje é: nada que for direcionado a você pode te tirar do sério, pode fazer você entrar ou cair em uma provocação. E por quê? Porque quando você deixa entrar em uma provocação, você simplesmente perde a capacidade de raciocinar tecnicamente. Então todas aquelas perguntas que você tinha pensado em fazer com a testemunha, o seu raciocínio vai embaralhar por conta da provocação e você não vai conseguir fazer. Então quando você cai na provocação, sabe o que você faz? Você passa o controle da sua mente na mão de outra pessoa. Eu gosto de dizer que quem não é capaz de controlar a sua reação aos sentimentos, às emoções, vai passar a vida inteira sendo controlado pelas outras pessoas. E na sala de audiência é isso. Se você, por uma provocação, por uma palavra, por um gesto, perde o controle, você deu o controle da sua vida para o seu adversário, para o magistrado, para o promotor. Então, se você quer ter sucesso na sala de audiência, atuar com segurança e com tranquilidade, segue essas 5 dicas e não pratica esses 5 erros, tá bom? Essa foi a nossa 6ª lição prática. Eu te espero amanhã para mais uma lição, beleza? E olha, se você quer se aprimorar e ficar cada vez melhor na sala de audiência, eu quero te convidar para participar da Semana da Audiência Sem Medo, um evento com 4 aulas profundas ao vivo que vai acontecer a partir do dia 30 de janeiro às 20 horas. Aqui vai haver em algum lugar o link para você se inscrever. É só você rolar para baixo ou para cima essa tela, você vai encontrar o link para você se inscrever nesse treinamento 100% online, 100% gratuito, que vai te ajudar a atuar cada vez mais com segurança e tranquilidade. Fica com Deus e até mais.